Olá, quanto tempo não nos vemos, né? Com essa quarentena, desde o dia 18 de março, nós não nos vemos. E eu estou aqui hoje, né, para falar sobre um assunto muito importante com vocês, que é a nossa volta às aulas. E eu estou muito feliz em poder estar gravando essa videoaula para vocês. E gostaria muito de estar junto com vocês, mas nesse momento não é possível. Mas assim que possível estaremos juntos, se Deus quiser. E vamos lá. O tema da aula de hoje é uma revisão, né, sobre porcentagem. Nas últimas aulas que nós tivemos, antes da gente ter o isolamento social, nós estávamos nos referindo, né, às porcentagens e, na sequência, nós estávamos falando sobre probabilidade. Então, nesse primeiro momento, eu vou estar fazendo uma revisão com vocês sobre porcentagem e na sequência, né, das nossas videoaulas, vocês estarão recebendo aulas sobre probabilidade e em seguida, mais à frente, estaremos gravando outras aulas sobre o nosso conteúdo seguinte, que serão progressão aritmética e geométrica. Durante a nossa aula, eu vou estar mostrando para vocês alguns conceitos muito importantes que é necessário a gente entender sobre porcentagem e como a gente utiliza a porcentagem no nosso dia a dia. Então, eu vou estar mostrando para vocês agora como que a gente trabalha com porcentagem, o seu conceito e tudo que nós precisamos saber sobre esse assunto. Então, nós temos aí, né, que a porcentagem é um conteúdo que nós utilizamos e vemos o tempo todo no nosso dia a dia. O que é a porcentagem? A definição. Então, a definição de porcentagem é o quê? Então, ao número P, associamos uma razão, P por 100, né? Então, porcentagem, ele vem do termo partes, né, de um todo dividido em 100 partes iguais. Ou seja, quantas partes eu tenho se eu dividir em 100 partes iguais? Esse é o termo porcentagem. Isso é a definição de o que é porcentagem. Um exemplo que nós temos aí poderia ser 5%. Como que a gente lê? Né? 5%. Ele equivale à fração 5%. Por que eu identifiquei e grifei essa palavra fração? A fração é o quê? É um número onde a gente escreve no formato de uma divisão. Né? Então, a fração é a representação de um número no formato de uma divisão, que nesse caso será sempre uma divisão por 100. Por isso, a palavra porcentagem. Ele vem, né, deriva do nome do latim, quer dizer percento, e quer dizer por cento, ou seja, uma razão de base 10. O que é a razão? A razão, ela está direcionada diretamente ao resultado de uma divisão, né? Algo que está relacionado a uma fração. Então, a razão, né, nada mais é que o resultado daquela fração que nós tivemos lá no início. Então, é frequentemente utilizado para cálculos, né, transações comerciais. Nós vemos muito no nosso dia a dia falando em descontos, né, em lojas. Também vemos muito nas estatísticas, né, quando a gente vê sobre porcentagem. Então, essas razões são denominadas 100, né, são chamadas de razões centesimais, ou taxas percentuais, ou simplesmente porcentagem. Então, essa é a definição de porcentagem, né, que nós trabalhamos com vocês desde o início do conteúdo. Eu vou trazer para vocês agora como podemos representar uma fração, uma porcentagem. Ela pode ser representada de 3 formas. Na forma percentual, na forma fracionária ou na forma decimal. Eu trouxe para vocês alguns exemplos. Olha aí. Quando eu me refiro a 10%, né, na forma percentual, ele vai vir com esse símbolo de porcento na frente, né? Na forma fracionária, aqui eu vou ter esse 10 sobre 100. E na forma decimal, eu vou ter 0,1, porque é o resultado da divisão de 10 para 100. Ao escrever 30%, né, se eu estou me referindo à forma percentual, eu vou ter o 30 e o símbolo de porcento na frente.
Se for em fracionário, eu vou ter o 30 em forma de fração por 100. Se for em decimal, eu tenho 0,30 ou 0,3, que é o resultado da divisão de 30 por 100. Um outro exemplo que nós teríamos aqui, 5,3%. Aí é onde pega, né? A maioria tem muita dúvida quando se refere a um número com uma vírgula, a um número decimal, né? Então, nada mais é do que eu dividir 5,3 por 100. O que a gente faz nesse caso? Né? Como nós aprendemos lá nas regrinhas da divisão por 100, quando eu divido por 100, a minha vírgula desloca 2 casas. Né? Então, a vírgula estava aqui entre o 5 e o 3, ela vai deslocar 2 casas aqui atrás do 5. Como eu não tenho mais números antes do 5, eu acrescento os zeros. Então, ela andou um aqui atrás do 5, como falta ainda uma casa, eu acrescento um zero. Então, em decimal, 5,3%, eu tenho 0,053. Então, esse é o resultado, né, das 3 formas de representar uma porcentagem. O que mais nós temos aqui em relação à porcentagem? A porcentagem no cotidiano. Onde nós vemos essa porcentagem no nosso dia a dia? Em que situações que nós podemos ter esse conteúdo? Nós temos aí, né? Toda loja que se preza hoje em dia tem uma plaquinha de desconto, né? E ela está representada, a plaquinha aqui, em quê? Em porcentagem. Por quê? É mais chamativo. Se eu fosse usar aqui, tá um desconto de R$2, vai te chamar a atenção? Provavelmente não. Mas, quando eu coloco o desconto em uma porcentagem, ela chama mais a atenção para o cliente ter essa vontade de entrar na loja e ver quanto realmente ele pagaria pelo produto. Nós temos aqui uma situação que a gente vê a todo momento, né? Nos telejornais, nas notícias da internet, né? Em vários meios de comunicação, nós temos a porcentagem em tudo que a gente vê, né? Falando de impostos que serão reajustados, falando de juros que serão abaixados, falando de juros que serão aumentados, taxa de pessoas que adquiriram coronavírus nesse momento, né? Então, tudo isso é mostrado em percentual, é mostrado em um método de porcentagem. Um outro exemplo, quando a gente vê aí, né, nós temos aí os frascos, né, de qualquer item que a gente for comprar hoje, ele traz uma tabela, né, representativa, seja do seu composto, né, das suas matérias-primas, seja do seu valor energético, né? Então, tudo isso, todos os produtos normalmente que a gente compra, ele traz, né, uma tabela, né, que apresenta dados em percentual, certo? Então, essas são algumas situações do nosso cotidiano em que nós temos porcentagem. Nós temos muitas outras, né, que nós poderíamos passar aqui o dia inteiro citando métodos e formas de representar a porcentagem no nosso dia a dia. Mas seguindo a nossa aula de hoje, nós temos o seguinte, um exemplo para a gente resolver. Como resolver a porcentagem? Nós temos 2 métodos que eu vou apresentar aqui para vocês, né, que nós já trabalhamos em sala de aula esses métodos, mas que eu vou estar reforçando hoje. Como calcular 20% de 500? Nós temos que 20% é o mesmo que escrevermos 20 dividido por 100, certo? Naquele método que nós tínhamos lá de escrever na forma fracionária. Então, 20% de 500 nós podemos escrever dessa forma, né? 20 dividido por 100 vezes 500, que nada mais é que 20 vezes 500 dividido por 100, que é igual a 100. Então, 20% de 500 é igual a 100. Um outro exemplo. Calcule 40% de 80. Né? Então, aqui nesse caso, nós vamos calcular por outro método. Nós não vamos usar aquele método de representar
ou porcentagem em fração, tá? Vamos prestar bastante atenção que esse método é chamado de regra de 3. Olha aí, vamos montar o nosso probleminha. Então, nós temos aí que 100% corresponde a 80, que é o meu total. Então, eu quero saber 40% corresponde a quanto? Então, vamos substituir esse quanto que nós não sabemos por x. Então, nós vamos ter, né, que x é o valor que nós queremos encontrar. Teremos uma relação mais ou menos assim. 100, né, por 40, 80 por x. Fazendo aquela multiplicação famosa, né, que é, nós temos aí multiplicando em cruz, nós vamos ter 40 vezes 80, 100 vezes x, né? Passando x dividindo, nós vamos ter o resultado 32, certo? E nós vamos ter aí 3.200 dividido por 100, que dá 32, ok? Dando continuidade, nós temos aí, então, que 40% de 80 é igual a 32. Agora, das maiores aplicabilidades no nosso cotidiano da porcentagem é o desconto, né? Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos de como que se dá esse desconto na porcentagem. Olha aí um exemplo. Ao comprar um produto numa loja virtual ou loja física, você encontra uma promoção de 10%. Então, suponhamos que esse produto seja uma calça no valor de R$250. Qual seria o preço após o desconto obtido? Então, nós vamos ter aí, né? Nós vamos calcular quanto você pagaria pela calça, tendo esses 10% de desconto. Então, ele vai calcular o desconto e, em seguida, nós vamos ter quanto vai ficar o valor após esse desconto. Então, nós temos aí, ó. Para saber o desconto obtido, vamos multiplicar o desconto em porcentagem pelo valor da calça, né? Usando aquele primeiro método que eu fiz com vocês, né? 10 sobre 100, que é 10%, vezes 250. Esse 10%, esse 10 sobre 100, em decimal, ele vale 0,10. Então, multiplicando 0,10 vezes 250, nós vamos ter 25. Então, 25 é o total do desconto, certo? Se temos R$25 de desconto, então, o valor final do produto é eu pegar os 250 que custava antes do desconto, menos o valor do desconto, que é 25. Então, você comprou a calça e vai pagar R$225. Ok? Uma outra situação que acontece é quando a gente trabalha com acréscimo, né? Vale a mesma situação. Quando você vai a uma loja, né, que você compra um produto que não é à vista, que você vai querer dividir esse produto, ou que você vai querer um prazo maior nesse produto, geralmente eles te cobram um acréscimo, né? Esse acréscimo normalmente também é calculado em porcentagem, né? Então, nós vamos ver como que a gente calcula esse acréscimo. Então, vamos mais um exemplo aí. O governo informa que a conta de luz sofrerá um acréscimo, também conhecido como reajuste, tá? Se você ouvir a palavra reajuste, vai estar indicando que é acréscimo. Então, terá um reajuste de 8%. Caso a conta de luz de um morador seja de R$120 mensais, quanto será o aumento total da conta de luz para este morador? Então, nós vamos calcular então, quanto que vai ficar essa conta de luz após esse acréscimo, ou seja, após o reajuste. Vamos lá. Então, vamos primeiro relacionar os dados que nós temos. Primeira coisa, então, o valor da conta é 120, certo? O acréscimo. Como é 8%, nós temos que 8% ele vale 0,08, ok? Multiplicando 0,08 por 120, isso nos dará 9,6. O detalhe importante é a diferença entre acréscimo e desconto. No desconto, você lembra? A gente subtraiu o valor. Já no acréscimo, a gente não vai subtrair o valor, a gente vai somar esse valor. Então, ficará dessa forma. A conta de luz do morador terá um reajuste de 9,60. Ou seja, ele vai pagar 120, que já era,
mais 9,60, ou seja, a conta dele passará a ser R$ 129,60. Vamos praticar? Estará disponível para vocês uma lista de exercícios, né, que trata sobre esses tópicos, tá? Na sequência, depois que a gente resolver os exercícios, eu vou estar postando uma nova aula para vocês, falando, né, e corrigindo cada questão do nosso exercício. Então, foi um prazer estar com vocês, né? Espero que vocês curtam, né? Vejam nossas aulas, se precisar, assista novamente, né? Entre em contato, estarei aqui, estou morrendo de saudade de vocês. Um abraço e até a próxima aula.